Fala aí, aqui é o Léo do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papinho sobre delta de Dirac. Então, para a gente primeiro entender um pouquinho como é que funciona essa função, vamos pegar um exemplo real. Vamos supor que eu tenha um canhãozinho aqui, e aí eu solto um rojão, solto uma bomba lá para longe. Então, qual é a força que o canhão exerce na bola? Ele exerce uma força, ela está parada no início, e de repente ele exerce uma força muito grande, e depois não exerce mais porque ele já saiu do canhão. Então, o delta de Dirac, ele é exatamente isso. Ele é uma função impulso. Então, é uma função impulso. Onde, no nosso início, nossa bola estava parada dentro do canhão, então ela estaria aqui. E no momento A, ela vai até o infinito. Isso aqui é um gráfico, né? Vamos ver esse gráfico de força por tempo. Então ela vai até infinito e imediatamente depois ela volta a zero. Então é assim que o nosso delta de Dirac funciona. Ele é uma função impulso e ele tem um momento que ele é infinito. E aí como é que a gente escreveria essa função aqui com números, numericamente falando, né? Então, o nosso delta de Dirac, ele se escreve da seguinte forma. A gente tem esse símbolozinho, aí um T menos um A, que no caso o A é o momento que o nosso impulso acontece, e isso vai ser igual a 0 quando T for diferente de A, ou seja, em qualquer instante que não seja A, a nossa função é 0, e ela vai ser infinito quando T for igual a A. Correto? Então, esse A é o tempo em que você aplicou essa força, esse impulso. E ela também é chamada de função impulso, mas ela não é uma função, tá? Isso é uma convenção. Ela é uma distribuição. O delta de Dirac é uma distribuição, beleza? Só para a gente não confundir. Agora, vamos entender um pouquinho as propriedades do delta de Dirac. Ele tem umas propriedades muito interessantes. A primeira delas é que a derivada de mais infinito até menos infinito do delta de Dirac de t menos a para qualquer instante, ela é igual a 1. Então, para qualquer a, ela é igual a 1. Então, isso é muito interessante da gente usar. A segunda propriedade muito maneira é que a integral de um delta de Dirac vezes uma função de t, ela vai ser a função de t aplicada no ponto onde o impulso foi feito, ou seja, no azinho. Então é muito bom da gente usar essa propriedade para a gente conseguir resolver esse tipo de integral de uma forma simples, que é só f de a. Vamos ver um exemplo. Opa, quase deu spoiler. A gente tem uma função aqui, mais infinito, integral de mais infinito até menos infinito, de t ao quadrado, delta de Dirac de t menos 4 dt. A gente viu aqui em cima que quando a gente tem uma função associada, o nosso delta é f, ou seja, o nosso t do nosso impulso, do tempo do nosso impulso. Ou seja, t ao quadrado, né? Isso vai ser igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Entendeu? Então, essa aqui é uma forma de resolver uma equação, uma integral envolvendo delta de Dirac. Agora, ele tem que tomar cuidado muito com esse azinho. Porque, por exemplo, se a gente tiver um seno de t, delta de Dirac de t mais π menos 2, a gente tem que tomar muita atenção com esse sinal. Porque a fórmula geral, o sinal é negativo. Se não tiver negativo, a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que mudar para negativo. Então, como é que a gente faria para mudar isso aqui para negativo? A gente faria uma integral de menos infinito a mais infinito de seno de t, delta de Dirac de t, menos π sobre 2 dt. Beleza? E isso aqui seria o quê? Então, isso é igual à função, é o nosso... Perdão, tem mais um parênteses aqui. É o nosso impulso, o tempo do nosso impulso dentro da nossa função que está multiplicando o delta. Então, vai ser o seno, beleza? De menos
π sobre 2. Porque a gente tem que estar nesse formato, com um menos. Então, toma cuidado. Isso vai ser igual a menos 1. Beleza? Então, toma cuidado com o sinal e resolver é só aplicando na função que está multiplicando o nosso delta. Agora, vamos ver como é que é a transformada do nosso delta de Dirac. Então, vou dar o geral, né? Como se fosse só transformar o delta de Dirac. Ela vai ser 1e elevado a menos o nosso a, que vai ser o nosso impulso, vezes s. Então, perceba que o impulso ele sempre está relacionado com a resposta. Então, é muito importante você entender, dentro do delta de Dirac, qual é o nosso impulso, beleza? O tempo do nosso impulso. Vamos ver um exemplo numérico. Se a gente ficasse aqui, se a gente visse aqui, a gente tem deixa eu botar isso aqui, que não tem. Delta de Dirac, a transformada de delta de Dirac de t menos 0. Isso aqui vai ser E elevado a menos 0 vezes S, correto? E isso aqui vai dar 0. A gente vai ter E elevado a 0, que é igual a 1. Então, a integral aqui, a transformada de um delta de Dirac, quando o nosso impulso é 0, é igual a 1. Ou seja, ele se mantém naquela função. Não, ele não tem um impulso. Beleza? Agora, a gente tem uma coisa interessante que é a propriedade que eu mostrei lá da integral, onde a gente tem uma função associada ao nosso delta. Esqueci de novo aqui, eita. Ao nosso delta, ela se aplica aqui também. Então, a propriedade ela é igual. Ou seja, a gente vai ter... Opa, quase que eu dei um spoiler. A gente vai ter um f do nosso a. A gente vai aplicar nossa função no nosso a, e isso vai ser a nossa transformada. Apenas isso. Então, vamos ver com um exemplo numérico. A gente vai ter aqui vezes E elevado a menos AS. Porque a gente tem que levar em consideração aqui também essa transformada aqui. E aí vai ser o F aplicado no nosso impulso, vezes E elevado a AS. Se a gente fizer aqui embaixo, a gente vai ter nosso T, né, nosso T ao quadrado aplicado no nosso tempo de impulso vai ser 2 ao quadrado, vezes E elevado a menos A, que vai ser 2, vezes S. Ou seja, vai ser 4E elevado a menos 2S. Então, essa é a resposta de uma transformada de Laplace de um delta de Dirac sendo multiplicado por uma função. Beleza? Então, é assim que a gente resolve. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.